You said those who the word of the Lord came to, which were the prophets. Vós dizeis que aqueles a quem veio a palavra de Deus, os quais eram os profetas, You call them gods, and they are, for the scriptures cannot be broken, he said. vós os chamastes deuses e eles são, porque as escrituras não podem ser quebrantadas. Ele disse, And how will you condemn me? então como me condenareis? When they were a part of the law. They were part of the word of God. But Jesus was the fullness of the word of God. Quando eles eram uma parte da lei. Eles eram parte da palavra de Deus, mas Jesus era a plenitude da palavra de Deus. His whole plan of redemption. God's whole sufficiency was in him. Seu plano completo de redenção, a completa suficiência de Deus estava nele. And now, through the church ages, they've done the same. E agora, no decorrer das eras da igreja, eles fizeram o mesmo. And the seven seals is to reveal all the mysteries that was left off during that time because we're without prophets. E os 7 selos devem revelar todos os mistérios que foram omitidos durante esse tempo, porque estávamos sem profeta. And the word does not come to reformers, prophets. E a palavra não vem a reformadores. Profeta. God is unchangeable. Deus é imutável. Well, Malachi 3 said, I am God and I change not. Em Malaquias 3 disse, eu sou Deus e eu não mudo. God's first way of doing anything, that's God's ever way of doing anything. A primeira maneira de Deus fazer qualquer coisa, essa é a maneira de Deus sempre fazer qualquer coisa. God decided he would save man by the shed blood of an innocent one in the Garden of Eden, and he has never changed it since and cannot change it. Deus decidiu que ele salvaria o homem pelo sangue derramado de um inocente no Jardim do Éden, e ele nunca mudou isto desde aquela época e não pode mudá-lo. We've tried by education, by buildings, by systems, by denominations, by ethics and everything else, and it's all failed. Nós tentamos por instrução, por edifícios, por sistemas, por denominações, por éticas e tudo mais. E isto tudo falhou. But there's only one place that God meets man, that's under the shed blood of the innocent. Mas há somente um lugar onde Deus se encontra com o homem. Esse é sob o sangue derramado do inocente. Only by the blood. Somente pelo sangue. That was his first decision. See, we can make a decision, and next year we can think better. Essa foi sua primeira decisão. Estão vendo? Nós podemos tomar uma decisão e no ano seguinte podemos pensar melhor. We got a better idea of it next year. Nós temos uma melhor ideia a respeito disto no ano seguinte. God can't, he's infinite. Deus não pode, ele é infinito. His first decision is perfect. Nothing can move it. Sua primeira decisão é perfeita, nada pode movê-la. I can learn more, we're finite. Eu posso aprender mais, nós somos finitos. I can learn more, you can learn more, but God can't learn more. He's perfect to begin with. Eu posso aprender mais, você pode aprender mais, mas Deus não pode aprender mais. Ele é perfeito para começar. And therefore his first decision, rest your soul upon it. E portanto, a primeira decisão dele, descanse sua alma nisso. What the Bible says, that's it. O que a Bíblia diz é final. God's got to judge the world someday. Deus terá de julgar o mundo algum dia. And the Catholic says he'll judge it by the Catholic Church. E os católicos dizem que ele o julgará pela Igreja Católica. If that be so, which Catholic Church? Se for assim, qual Igreja Católica? They differ one from another. Elas discordam umas das outras. If you go to judge it by the Protestant, which Protestant church? Você vai julgá-lo pelos protestantes, qual Igreja Protestante? They differ one from another. Elas discordam umas das outras. And it would be a bit confusing. No one would know where to stand. E seria um pouco confuso, ninguém saberia onde situar-se. If the Methodist is right, the Baptist is lost. Se os metodistas estão certos, os batistas estão perdidos. If the Protestants right, the Catholics lost. Se os protestantes estão certos, os católicos estão perdidos. If the Catholics right, the Protestants lost. Se os católicos estão certos, os protestantes estão perdidos. But the Bible said that he will judge the world by Jesus Christ. And he is the Word. Mas a Bíblia diz que ele julgará o mundo por Jesus Cristo. E ele é a palavra.
Then he'll judge it by the word. Então ele o julgará pela palavra. And all denominations get off of that word to make their creed. E todas as denominações saem dessa palavra para formar seus credos. I just asked any to prove to me where they take the full word. Eu só peço a qualquer um para provar-me onde eles tomam a palavra completa. But they can't do it because it's controlled by a system of man. Eles não o podem fazer porque isto é controlado por um sistema de homem. Where you got man, Onde se tem o homem, God never did deal but with one person at a time. Deus nunca lidou com mais de uma pessoa de cada vez. He never even had two prophets at the same time. One. Ele nunca, nem mesmo teve dois profetas ao mesmo tempo. God can get one man in his hand. Deus pode tomar um homem em sua mão. He doesn't deal with you, your organization, he deals with you. Ele não lida com você, sua organização. Ele lida com você. Now, upon that basis, we come to the Feast of the Trumpets. The hidden mysteries. Agora, sobre essa base, nós chegamos à festa das trombetas, os mistérios ocultos. It's prophesied it was to be that way, therefore it had to be revealed in the way that it was. Está profetizado que seria dessa maneira, portanto, isto tinha de ser revelado da maneira como foi. But to be revealed in this last day, to fulfill exactly what I've just said. Mas para ser revelado neste último dia, para cumprir exatamente o que eu acabei de dizer, Malachi, the 4th chapter, Luke, the 17th chapter, and the 30th verse, how he would do it. Malaquias capítulo 4, Lucas capítulo 17 e o versículo 30, como ele o faria. And Hebrews 13:8, Hebrews 4:12, and many of those scriptures that tell us. Hebreus 13:8, Hebreus 4:12 e muitas daquelas escrituras que nos dizem. Now, if that's foreign to some of you, may I say that God always, the way God is known amongst people is by being prophetic. Agora, se isto é desconhecido para alguns de vocês, permitam-me dizer que Deus sempre, a maneira como Deus é conhecido entre as pessoas é por ser profético. The Jews always know to believe their prophets. Os judeus sempre souberam crer em seus profetas. He said, if there be one among you, I, the Lord, will speak to him in spiritual dreams and in visions. Ele disse, se entre vós houver um, eu, o Senhor, falarei com ele em sonhos espirituais e em visões. And what he says come to pass and hear him. E se o que ele disser se cumprir, então ouviu. They were always. Eles foram sempre. That's how they failed to recognize Jesus and had to class him something else. Assim é como eles falharam em reconhecer a Jesus e tiveram de classificá-lo como alguma outra coisa. So they made him an evil spirit, Beelzebub, because he was able to discern the thoughts that was in their hearts. Assim eles o classificaram como um espírito maligno, Beelzebu, porque ele era capaz de discernir os pensamentos que estavam em seus corações. We always know that that's a sign of the word. Nós sabemos que esse é sempre um sinal da palavra. Hebrews, the 4th chapter, the 12th verse, said the word of God is sharper than a two-edged sword and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. When he, the Holy Ghost, will come upon you, he will remind you of these things I've said and will show you things to come. Quando vier a vós aquele Espírito Santo, ele vos fará lembrar destas coisas que tenho dito e vos anunciará o que há de vir. God in sundry times and divers manners, Hebrews 1, spoke to the fathers through the prophets in this last days through his Son, Jesus Christ. Havendo Deus antigamente, de diversas maneiras, Hebreus 1, falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias por seu Filho, Jesus Cristo. The same God just changed from the prophets to the Son, that's all. See? O mesmo Deus, somente mudou dos profetas para o Filho. Isso é tudo, estão vendo? Always the same message, the same way of doing it. Sempre a mesma mensagem, a mesma maneira de fazê-lo. Now, it's prophesied that the churches that be in this condition had to be restored back again. Agora está profetizado que as igrejas estariam nesta condição, teriam de ser restauradas. And he said in Malachi 4 that he would send Elijah the prophet and would restore the people back again.
with their brains. E ele disse em Malaquias 4 que ia enviar o profeta Elias e restauraria o povo com a trazê-lo. Notice, just before, right after his message, there will be a time when the world will burn, and the righteous will walk out upon the ashes. Observem, um pouco antes ou imediatamente depois de sua mensagem, haverá um tempo quando o mundo será queimado e os justos caminharão sobre as cinzas. Now, to some theologian that might be listening in on the tape somewhere around the world, Agora, para alguns teólogos que talvez estejam ouvindo na fita, em algum lugar ao redor do mundo, if you think that that was John, remember, then the scriptures is wrong. For the world did not burn after John's message. se você pensa que isso foi João, lembre-se então de que as escrituras estão erradas porque o mundo não foi queimado depois da mensagem de João. Jesus did not come and take the people in the millennium, but he's promised to do it after the spirit of Elijah comes up on the earth again. Jesus não veio e introduziu o povo no milênio, mas ele prometeu fazê-lo depois que o espírito de Elias vier à terra novamente. Notice, now, in Malachi 4 we see here that this is supposed to be done to restore what? The faith of the people back to the original fathers, the Pentecostal doctrine, the original fathers. Observem agora em Malaquias, nós vemos aqui que isso deve ser feito para restaurar o quê? A fé do povo de volta aos pais originais, a doutrina pentecostal, os pais originais. And he will restore the people back to the fathers. E ele restaurará o povo de volta aos pais. We find in Luke 17, Jesus said that when he come, in this last days, Luke 17:33, Encontramos em Lucas 17. Jesus disse que quando ele vier nesses últimos dias, Lucas 17:33, we find out that Jesus said, as it was in the days of Lot, so will it be at the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. encontramos que Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Now notice he come in three sons' name. Agora observem, ele vem no nome de 3 filhos. He come in the name of the Son of David, or the Son of Man, Son of God, Son of David. Ele vem no nome do Filho de Davi, ou o Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Now he had to come as Son of Man because he was a prophet. Agora, ele teve de vir como Filho do Homem porque ele era um profeta. Jehovah himself called the prophets Son of Man. O próprio Jeová chamou os profetas de Filho do Homem. And Jesus never referred to himself as Son of God. He referred to himself always as Son of Man. E Jesus nunca se referiu a si mesmo como Filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo sempre como Filho do Homem. And notice, he revealed himself then as the prophet, the seer. E observem, ele se revelou então como o profeta, o vidente. Said, if I do not the works of my Father, then believe it not. Disse, se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis nisto. He met every description that was spoke of him in the Scripture, even to his death, burial, resurrection, his crucifixion, his birth, all. Ele se enquadrou em cada descrição que foi falada dele na Escritura, até mesmo em sua morte, sepultamento, ressurreição, sua crucificação, seu nascimento, tudo. And in his word, he met the description of the seer, the Son of Man. E em sua obra, ele se enquadrou na descrição do vidente, o Filho do Homem. Now he's been revealed through the church ages, now watch, through the church ages as Son of God. Agora, ele tem sido revelado através das eras da igreja. Agora observem, através das eras da igreja como Filho de Deus. God being a spirit, the Holy Spirit. Deus sendo um Espírito, o Espírito Santo. He revealed himself in the church ages as in the congregation as the Holy Spirit among the people. Ele se revelou nas eras da igreja como na congregação, como o Espírito Santo entre as pessoas.
We find in Laodicea church age, the last church age, he's put out of the church. Descobrimos na era da igreja de Laodiceia, a última era da igreja, que ele é posto para fora da igreja. Nowhere else was he ever put out in any age. But in the Laodicea church, Em nenhum lugar mais foi ele posto para fora, em nenhuma era, a não ser na era de Laodiceia. because they said we're rich and have need of nothing. Porque eles disseram, ricos somos e de nada temos falta. Know it not that you're miserable, poor, naked, and blind, and don't know it. E não sabes que és um miserável, pobre, nu e cego, e não o sabes. He was put out of the church age, Ele foi posto para fora da era da igreja. and then according to Luke 17, he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. E então, de acordo com Lucas 17, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Now he was reading the same Genesis that we read. Agora, ele estava lendo o mesmo Gênesis que nós lemos. Notice in Sodom, what taken place? Observem, em Sodoma, o que aconteceu. What was it in Sodom? O que aconteceu em Sodoma? Abraham, there's always three classes of people. Abraão, há sempre três classes de pessoas. There was Abraham, the elected and called out outside of Sodom itself. Ali estava Abraão, o eleito, e chamado para fora da própria Sodoma. There was Lot, the church member or denominational man, down. Ali estava Ló, o membro da igreja, o homem denominacional, embaixo. He became part of that world by being the mayor of the city. Set in the gate, he was the judge, which is the mayor. Ele tornou-se parte desse mundo ao ser o prefeito da cidade, sentava-se à porta, ele era o juiz, o qual é o prefeito. And there was Sodom itself. E ali estava a própria Sodoma. Now, at the evening time or the middle of the day, when Abraham was under his oak, three angels appeared to him. Agora, no tempo do entardecer, ou no meio do dia, quando Abraão estava sob seu carvalho, três anjos lhe apareceram. Two of them went down in Sodom and preached the gospel and tried to call him out. Dois deles desceram para Sodoma e pregaram o evangelho e tentaram chamá-los para fora. They wouldn't do it. They were perverted. Eles não quiseram fazê-lo, eles eram pervertidos. Lot and his wife only, and two of his daughters started out, and the wife turned to a pillar of salt. Ló e sua esposa somente, e duas de suas filhas saíram. E a esposa transformou-se em uma estátua de sal. But the one that stayed and talked to Abraham, and Abraham called Elohim, the Almighty. Mas aquele que permaneceu e falou com Abraão, que Abraão chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Genesis 1, God in the beginning, God, Elohim, the all-sufficient one, the self-existing one. Gênesis 1, Deus, no princípio Deus, Elohim, o todo-suficiente, o que existe por si próprio. Abraham called him Elohim, Abraão chamou Elohim. and he sat down and eat with Abraham. He drank, he was in human flesh. E ele se sentou e comeu com Abraão, ele bebeu, ele estava em carne humana. And watch the sign that he gave Abraham. E observem o sinal que ele deu a Abraão. Now they were looking for a coming son, a promised son, Isaac. Agora eles estavam esperando por um filho que viria, um filho prometido, Isaque. 25 years on a long journey they had looked for it. But they were at the end of the journey. Por 25 anos, em uma longa jornada, eles tinham esperado por isto, mas eles estavam no final da jornada. God had appeared in many forms as he has through the church ages, and lights and so forth, as he spoke to Abraham and by voices. Deus tinha aparecido em muitas formas como ele tem feito no decorrer das eras da igreja, em luzes e assim por diante, como ele falou a Abraão e por vozes. But just before the coming son arrived, Mas um pouco antes de chegar o filho que viria. now we've been through it, and you know I'm just rehearsing to get this to you. Agora, já vimos isto e vocês sabem que estou apenas repassando para mostrar-lhes isto. That
he changed the body of Abraham and Sarah immediately after this, so they could receive the son. Que ele mudou o corpo de Abraão e Sara imediatamente depois disto, de modo que eles pudessem receber o filho. Notice, the last sign that they got before the son arrived was Jehovah talking to them in the form of a man. Observem, o último sinal que eles receberam antes que o filho chegasse foi Jeová falando-lhes na forma de um homem. And how they know this was Jehovah, because he said, Abraham, not Abram. E como eles souberam que era Jeová, é porque ele disse Abraão, não Abrão. Just a few days before, God had changed his name. Uns poucos dias antes, Deus tinha mudado o seu nome. Where is thy wife Sarah, not S-A-R-R-A, but S-A-R-A-H, princess? Onde está Sara, tua mulher? Não S-A-R-A-I, mas S-A-R-A, princesa. And Abraham said, she is in the tent behind you. E Abraão disse, ela está na tenda, detrás de ti. And he said, that's a personal pronoun. I will visit you according to my promise. E ele disse, eu. Esse é um pronome pessoal. Eu te visitarei de acordo com minha promessa. At the time of life, the next 28 days, something's going to happen to Sarah. Por este tempo da vida, nos próximos 28 dias, algo vai acontecer a Sara. And Sarah, in the tent, smiled in herself and said in her heart, how could this be, seeing I'm old and have pleasure with my Lord, who is also old, Abraham? E Sara na tenda riu-se consigo e disse em seu coração, como poderia isto ser, sendo eu velha, e ter prazer com meu Senhor, o qual também é velho, Abraão? And the angel, or the man, said, why did Sarah say that in her heart? E o anjo ou o homem disse, por que disse Sara isso em seu coração? In the tent behind him. Na tenda atrás dele. Why did she say these things cannot be? Por que disse ela que estas coisas não podem ser? See, a man in human flesh, like a prophet, yet it was Elohim, discerning the thought that was in Sarah's heart behind him. Estão vendo? Um homem em carne humana, como um profeta, todavia era Elohim, discernindo o pensamento que estava no coração de Sara detrás dele. And Jesus said, as it was in the days of Lot, so will it be at the coming of the end of the world, when the Son of Man, not Son of God, when the Son of Man will be revealing. E Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do fim do mundo, quando o Filho do Homem, não Filho de Deus, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Não tinham tido isto no decorrer da era. See that perfect continuity of the Scripture? Estão vendo a perfeita continuidade da Escritura? Here we live in it. Aqui estamos vivendo nisto. Mysteries even of the baptism in the name of the Lord Jesus, and away from the oneness idea and these other things. Os mistérios, até mesmo do batismo em nome do Senhor Jesus, e longe da ideia dos unitários. How the Holy Spirit has moved that in and showed it perfectly. E estas outras coisas, como o Espírito Santo trouxe isso e mostrou perfeitamente. And the true baptism of the Holy Spirit, the token, and everything, it placed it. E o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o sinal e tudo, e colocou isto em posição. How he placed every reformer and everything just exactly. E como ele colocou cada reformador e tudo exatamente. And see right before our own eyes. And it's not in a corner, it's world knowing. E vejam bem diante dos nossos próprios olhos. E isto não está em um canto, isto é mundialmente conhecido. Jesus, the Son of God, revealing himself by the Scriptures. Jesus, o Filho de Deus, revelando-se por meio das Escrituras. Making that Scripture that has been predestinated to this day, like it was to that day and all other days, live. Fazendo essa Escritura que foi predestinada para este dia,
como foi para aquele dia e para todos os outros dias, viver. And to believe it is the evidence of the Holy Spirit. E crer nisto é a evidência do Espírito Santo. Righteousness, you can't pronounce that going to church is the evidence of the Holy Ghost. Justiça, não se pode declarar que simplesmente indo à igreja seja a evidência do Espírito Santo. If you do, then them Pharisees had it. See? Caso se faça isto, então, aqueles fariseus o tinham, estão vendo? You can't pronounce shaking or jumping if you do, the heathens has got it. Não se pode declarar estremecer e pular como sendo a... Caso se faça isto, os pagãos o têm. If you say speaking in tongues, what devil worship doesn't speak in tongues? Tell me one. Caso se diga falar em línguas, que adoração de Satanás não fala em línguas? Diga-me uma. Brother Jackson sitting here from Africa, he could tell you that. O irmão Jackson, sentado aqui da África, ele poderia dizer-lhes isso. I've been in the Indian camps here, see the witches and wizards cut themselves and pour their own blood and speak in tongues, and the witch doctor interpreted. Tenho estado aqui nos acampamentos índios, aqui vi os bruxos e feiticeiros se cortarem e derramarem seu próprio sangue e falarem em línguas, e o curandeiro interpretá-lo. And see him lay down a pencil and write in unknown tongues, so that's not it. Eu os vi depositarem um lápis ali e escreverem línguas desconhecidas. Assim que isso não é ele. But what is the true evidence? Mas se isto, qual é a verdadeira evidência? Jesus said that you believe that I'm He, and He is the Word. Jesus disse que creiais que eu sou, e Ele é a palavra. Why didn't they get it? Porque eles não o receberam? Why didn't the Jews get it? Porque os judeus não o receberam. They were righteous men, they were good men, they were holy men. Eles eram homens justos, eles eram homens bons, eles eram homens santos. And there were all kinds of people. But to whom is predestined to hear the word? E havia todo tipo de gente, mas a quem está predestinado a ouvir a palavra. And how do you know whether it is the word? Each one says this. E como sabe você se é ou não a palavra? Cada um diz isto. It's the promise of the Bible being vindicated of that age. There you are. Then you come back to where the Holy Spirit is. É a promessa da Bíblia sendo vindicada dessa era. Aí está. Então se retorna aonde o Espírito Santo está. What's the sound of the trumpet in a few minutes? What it declares. Observem o som da trombeta em alguns minutos. O que isto declara? The trumpet, the gospel trumpet. See who can hear it. A trombeta do Evangelho. Vejam quem pode ouvi-la. Remember, those in the walled cities could not come out in the Jubilee. Lembrem-se, aqueles nas cidades muradas não podiam sair no jubileu. No, sir, they were in the walls. They stayed there. Não, senhor, eles estavam dentro dos muros, eles ficavam lá. It was over their slaves the rest of their life and had to be marked. Era tarde demais, eles eram escravos pelo resto de suas vidas e tinham de ser marcados. Now, as we see all these patterns, notice. Agora, enquanto vemos todos estes exemplos, observem. Now, these acts, Malachi 4, and all this, in Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday and forever. Agora, estes atos, Malaquias 4 e tudo isto, e Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. He remains forever the Word made manifest. Ele permanece eternamente a palavra manifestada. That's exactly what he declared the prophets. Isso é exatamente o que ele declarou aos profetas. A prophet doesn't only mean a seer, a foreteller. It means a revealer of the word that's written. Profeta não quer dizer apenas um vidente ou que prediz. Quer dizer revelador da palavra que está escrita. In his own life, his own works reveals and vindicates the word of that day. Em sua própria vida, suas próprias obras revelam e vindicam a palavra desse dia. Like Noah building the ark, Moses down there, whatever more than any prophet. The promised word for that hour.
Como Noé construindo a arca, Moisés lá, e quem mais que seja, e qualquer promessa, a palavra prometida para essa hora. Now we know that He's with us. We believe that. Agora sabemos que Ele está conosco. Cremos nisso. You see His Word made manifest by photographs, by scriptures, by declarations in the heaven, on earth, everything else that He said. Vocês estão vendo sua palavra manifestada por fotografias, por escrituras, por declarações do céu, na terra, tudo o mais que Ele disse. Not one time has it failed. Nem uma vez isto falhou. I ask any person to show me from the different parts of the country or over the world. Peço a qualquer pessoa para mostrar-me de diferentes partes do país ou do mundo. You're obligated to write me and tell me where one time it ever failed. Vocês estão obrigados a escrever-me e contar-me onde alguma vez isto tenha falhado. Perfect word by word. Now, that's a promise. Perfeito, palavra por palavra. Agora, isso é uma promessa. Why was He to appear in this last days? Por que devia Ele aparecer nesses últimos dias? If we go back and you take listeners to the bride tree and bring up where Christ was, that tree that was in the Garden of Eden. Se vocês retornarem, e vocês, ouvidores de fitas, até a árvore noiva e a trouxerem até onde Cristo estava, essa árvore que estava no Jardim do Éden. The first Adam that fell, and this second Adam was cut down by sin. O primeiro Adão que caiu, e este segundo Adão foi cortado pelo pecado. They hung him on a Roman tree, and out of that come out the bride tree that He promised that we see in the scriptures. Now, in order to get the bride, eles o penduraram numa árvore romana, e desse saiu a árvore noiva que Ele prometeu, que vemos nas Escrituras, agora para obter a noiva. like the pyramid, that comes in minority all the time. From the Great Wide, from Luther, Wesley, Pentecost. Como a pirâmide, como isto vem diminuindo o tempo todo, da grande largura de Lutero, Wesley, Pentecostais. And then the capstone in the top of it is so honed. And each one of those stones are so perfectly put together. E então a pedra de coroa no topo disto é tão aguçada e todas aquelas pedras estão tão perfeitamente unidas. And we don't know yet how they did it. But it's so perfectly put together in that pyramid. E nós ainda não sabemos como eles fizeram isto, mas isso está tão perfeitamente unido naquela pirâmide. We're not pyramid teaching now, we're just E nós não estamos ensinando sobre a pirâmide agora. Estamos apenas... Enoch and them built it years ago, and it stands for a symbol. Enoque e os demais a construíram anos atrás. E ela está ali como um símbolo. Just the same as the sun rises and sets. Just the same as the tree drops its leaf, it comes back again. Assim como o sol se levanta e se põe, assim como a árvore deixa cair sua folha e volta novamente. As the fish and the cattle, everything else symbolizes it. Como um peixe e o gado e tudo o mais simboliza isto. That pyramid stands as a symbol. Aquela pirâmide está ali como um símbolo. Go into the prophet's chamber and watch them 7 steps. Vá à câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus. Where did the guard meet the challenge to bring the comer into the presence of the king? Onde é que o guarda enfrentava o desafio de trazer o que chega à presença do rei? At the top of the steps is in the 7th step. No topo dos degraus era no 7º degrau. That shows that we've got to come again with that same spirit that was on John. He introduced the Messiah. Isso mostra que nós temos de vir novamente com aquele mesmo espírito que estava em João. Ele introduziu o Messias. He was greater than all the prophets. He introduced. Ele foi maior que todos os profetas. Ele o introduziu. And we've got to come to a place again to something that's going to introduce the Messiah. E temos de chegar a um lugar novamente, a algo que vai introduzir o Messias. And how will the Messiah, the people that's believing in the Lord, unless they're constantly in the Word to know what He is?
E como vai o Messias? O povo que está crendo nele saber disto, a não ser que estejam constantemente na palavra para saber o que ele é? Daniel said, the wise shall know, but the foolish and unwise wouldn't know. Daniel disse, os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos não conhecerão. They shall know their God. Eles conhecerão o seu Deus. Now, how it shall appear in the last days is to bring the people back to the Word so that the bride will know her husband. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, é para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo. Know her mate, the revealed Word. Conheça seu companheiro, a palavra revelada. That's why this has to happen. É por isso que isto tem de acontecer. It wasn't in the Reformers, wasn't Luther, Wesley, and the Pentecostals now. Não foi nos reformadores, não foi em Lutero, Wesley e os pentecostais e os demais. Scripture says it wasn't. A Escritura diz que não foi. But it will come. That is His promise for this age. Mas isto virá. Essa é a sua promessa para esta era. We're living in the age that His coming will be in. Estamos vivendo na era na qual a sua vinda ocorrerá. She must be identified in Him. Ela tem de estar identificada nele. Any woman must be identified with her husband. For the two are one. Qualquer mulher tem de estar identificada com seu marido, porque os dois são um. And Christ's bride has to be identified with Him. For the two are one. E a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele, porque os dois são um. And He is the Word. Not the denomination, the Word. E ele é a palavra, não a denominação, a palavra. We are to be the children of the light, and the light is the Word, which is made light for this age. Nós devemos ser os filhos da luz, e a luz é a palavra, que se fez luz para esta era. How do we know light? Except it comes from the Word. Como conhecemos a luz, a não ser que venha da palavra? All right, the Word made flesh is the light of the age. When you see it, the Bible said so. Muito bem. A palavra que se fez carne é a luz da era. Quando vocês a veem, é a Bíblia assim o diz. Then people looking at Jesus there and said, well, this man, who's he? Aquelas pessoas olharam para Jesus lá e disseram, bem, este homem, quem é ele? Well, he's born to illegitimate birth down there. Ora, ele nasceu de um nascimento ilegítimo lá. Why, his father and mother's this, that, and the other, and all this, that. Ora, seu pai e sua mãe são isto, aquilo e aquilo mais e tudo isto. But they didn't know him. Mas eles não o conheceram. If they know the Scriptures, they would have known him. He said so. Se eles conhecessem as Escrituras, eles o haveriam conhecido. Ele assim o disse. They said, we're Moses' disciples. Eles disseram, somos discípulos de Moisés. They said, if you knew Moses, you know me. For Moses wrote of me. Disse, se vós conhecesseis Moisés, vós me conheceríeis, porque Moisés escreveu de mim. And still too blind to see. E todavia, demasiado cegos para vê-lo. See how humble? Estão vendo quão humilde, Away from all the crews and the denominations and the creeds and everything. longe de todos os grupos e denominações e credos e tudo. God moved right in flesh. In the form of a man. A kinsman redeemer. Deus entrou diretamente em carne, na forma de um homem, um parente redentor. She must be identified with him. Ela tem de estar identificada com ele. We are invited to be the children of the light, that we walk in the light. Somos convidados a ser os filhos da luz, que andemos na luz. I remember down in Kentucky here not long ago, I had a meeting. Recordo-me aqui em Kentucky, não faz muito, tive uma reunião. After I come out of the church, there was an old man standing with a lantern in his hand. Do lado de fora, depois que eu tinha saído da igreja, havia um ancião de pé com uma lanterna na mão. And he belonged to a church that don't believe in healing, so forth. Ele pertencia a uma igreja que não crê em cura e assim por diante. Said, I differ with you, Brother Branham. Disse, eu discordo do senhor, irmão Branham. I said, well, you got a right to do that. Eu disse, bem, o senhor tem o direito de fazê-lo. He said, you see,
I will not accept anything unless I see it. Ele disse, o Senhor veja, eu não aceitarei nada a não ser que eu o veja. I've got to see it right plain. Eu tenho de ver isto bem claramente. I said then, did you ever see God? Right plain stand before you? Eu disse, então o Senhor alguma vez viu Deus? Bem claramente de pé diante do Senhor? Of course, he didn't believe in visions. Naturalmente, ele não cria em visões e coisas tais. He said, no. Ele disse, não. No, I said, then you're not a believer, sir. I couldn't talk to you. Ora, eu disse, então o Senhor não é um crente, Senhor. Eu não poderia falar com o Senhor. Está vendo? Está vendo? We see what God promises and hold to that. Nós vemos o que Deus promete e nos firmamos nisso. He said, how you figure that? Ele disse, como o Senhor deduz isso? He said, come go home with me, talk to me. Ele disse, venha à casa comigo e falemos esta noite. And I said, I can't, like to. Where you live? Eu disse, não posso, eu gostaria. Onde o Senhor mora? He said, you go over this mountain here. Ele disse, o Senhor vai por esta montanha aqui. I said, how you go to get there? You don't see your house. Eu disse, como o Senhor vai chegar lá? O Senhor não vê sua casa. Sim. He said, well, there's a path runs up where the Ele disse, bem, há um caminho que passa pela colina. hill. I said, you don't see the path. Eu disse, o Senhor não vê o caminho? He said, well, I got a lantern. Ele disse, bem, eu tenho uma lanterna. I said, the lantern won't show the light right on the house. Oh, no. Eu disse, a lanterna não dará a luz diretamente sobre a casa. Oh, não. But that path will lead to the house. But that lantern will only show light for one step at a time. Mas aquele caminho levará até a casa. Mas essa lanterna somente dará luz para um passo de cada vez. We'll walk in the light, the beautiful light, one step at a time, Lord, coming closer to Him. Yeah, children of the light, accept His word, keep walking and watch more unfold. Caminharemos na luz, formosa luz, um passo de cada vez, Senhor, aproximando-nos mais dele. Sim, filhos da luz, aceitem sua palavra, mantenham-se caminhando e observem mais ser revelado. Don't leave it, no matter what anybody else says. Não o deixem, não importa o que alguém diga. Stay right in that, just keep walking with it. Watch it unfold and reveal itself. Fiquem ali mesmo com isso e apenas continuem caminhando com isto. Observem isto expor-se e revelar-se a si mesmo. The word is a seed. A seed in the right kind of ground will bring forth its kind. A palavra é uma semente no tipo certo de solo produzirá segundo a sua espécie. Notice Revelations 10, 1-7. All the mysteries are to be revealed to the bride by the messenger of the Laodicea church. Notem, Apocalipse 10, 1-7, todos os mistérios deverão ser revelados à noiva pelo mensageiro da igreja de Laodiceia. Has anybody got a revised version Bible? Alguém tem uma Bíblia na versão revisada? If you have, you notice there where it said the angel, it's in parentheses, it says the eagle. Se vocês têm, vocês notarão lá onde diz o anjo, diz entre parênteses, a águia. Estão vendo? Estão vendo? The messenger to the Laodicea church. Okay? Revelations 10, 1-7. O mensageiro à igreja de Laodiceia. Vejam, Apocalipse 10, 1-7. He said that in that day, that he seen him come down and he eat up the little book. Ele disse que isto naquele dia em que ele o viu descer e ele comeu o livrinho. And he put one foot on land and one on the sea and swore by him that lives forever and ever, and the time shall be no more. E ele pôs um pé sobre a terra e um sobre o mar e jurou por aquele que vive para todo sempre que não haverá mais demora. And when he did, 7 thunders uttered their voices. E quando ele o fez, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. And when the 7 thunders uttered their voices, John said he was about to write. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, João disse que ele estava a ponto de escrever. He said, don't write it. See? And he sealed it. E ele disse, não o escrevas. Estão vendo? E ele selou isto. Now someone said, well, that's 7 seals then, Brother Branham, that'll be revealed in the last days, some great mystery how we get closer to God. Agora, alguém disse, bem, esses 7 selos, então, irmão Branham, que serão revelados nos últimos dias, algum grande mistério de como nos aproximarmos mais de Deus? No, sir. It can't be.
Não, senhor, não pode ser. Whosoever shall take one word from this Bible or add one word to it, his part will be taken in the book of life. Todo aquele que tirar uma palavra desta Bíblia ou acrescentar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. What it is a revelation on what has been missed back there to bring. O que isto é uma revelação do que falharam em trazer lá atrás. It's already wrote here. It's in here. It's to reveal what already has been written. Já está escrito aqui, está aqui, é para revelar o que já foi escrito. See, because you can't add one thing to it or take one word from it. Estão vendo? Porque não se pode acrescentar nada a isto ou tirar uma palavra disto. The first chapter of the Bible, in the beginning, Genesis, O primeiro capítulo da Bíblia, no princípio, Gênesis, one woman didn't misbelieve it, but she just let Satan misinterpret to her one word. Surely. See? uma mulher não descreu disto, mas ela apenas interpretou mal, deixou Satanás interpretar mal para ela uma palavra. Certamente, estão vendo? And then, from that caused all this trouble. E então, por causa disso, foi causado todo este problema. And that was God speaking, God's word. E isso foi Deus falando, a palavra de Deus. And in the last chapter of Revelation, Jesus himself, the same God, said, whosoever shall take one word out or add one word to it. E no último capítulo de Apocalipse, Jesus mesmo, o mesmo Deus, disse: todo aquele que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a isto. This is the complete revelation of Jesus Christ. Isto é a revelação completa de Jesus Cristo. And the seven seals had the mysteries hid of what it all was, and supposed to open it in the last day at the Laodicean age at the end of time. E os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isto era, e devem abrir isso no último dia na era de Laodiceia, no fim do tempo. Thanks be to God. Graças a Deus. That finishes the message to the church. That finishes it. Isso encerra a mensagem à igreja, isso a encerra. When they look back and see what has been, and see where it's all brought up to, that finishes it, the age of the church. Quando eles olham para trás e veem o que tem sido, e veem aonde tudo isto foi trazido, isso a encerra, a era da igreja. Now notice, the trumpets that we're speaking of is a call together for either a feast, for war, for a person, some sacred day, or something like that. Agora, observem as trombetas das quais estamos falando. São um chamado para se reunir, quer seja para uma festa, para a guerra, para uma pessoa, algum dia sagrado ou algo assim. Notice, you said for a person? Yeah. Observem, vocês dizem para uma pessoa? Sim. Or for the year of Jubilee, the announcing of the coming of freedom, when they could go back. Ou para o ano do jubileu, o anúncio da vinda da liberdade, quando eles podiam voltar. Now we could take a complete morning on just that one thing. Agora, poderíamos tomar uma manhã inteira somente nessa coisa. But now getting into the trumpet, Mas agora, entrando nas trombetas, you got the background now of the seals and the church. Now we're going into the trumpet. vocês têm a base agora dos selos e da igreja. Agora vamos entrar na trombeta. The trumpet sounded, and the trumpet denotes either war or feast day. A trombeta soou e a trombeta indica quer seja guerra ou um dia de festa. Or if what it means is a gathering together of the people. The trumpet. Ou o que isto quer dizer? É uma reunião do povo. A trombeta. Paul said when the trumpet gives an uncertain sound, who can prepare themselves for war or for peace or whatever it is? Paulo disse, quando a trombeta dá um sonido incerto, quem pode preparar-se para a guerra ou para a paz ou o que quer que seja? Who knows? You have to know what trumpet sound. Quem sabe, você tem de conhecer como a trombeta soa. Therefore, when the trumpet sounds, we see something in the earth today. Portanto, quando a trombeta soa, nós vemos algo na terra hoje. There's a great trouble somewhere. Everybody knows it. Há uma grande inquietação em algum lugar. Todos sabem disto. Everybody's becoming neurotic. Todos se tornaram neuróticos. The whole world is an neurotical world. And we know there's something wrong. O mundo inteiro é um mundo neurótico e sabemos que há algo errado. The Pentagon, everywhere, we know there's something wrong.
O Pentágono, em todos os lugares, sabemos que há algo errado. Now, the only way you'll know what the trumpet sound is to look what the music sheet says. Agora, a única maneira em que você conhecerá o que o sonido da trombeta é olhando o que a folha de música diz. So, it's a great symphony. See? And beating like Peter and the wolf. Estão vendo? Isso é tudo. Isto é uma grande sinfonia. Vejam, está soando como Pedro e o lobo. See, if the composer has wrote the book, and the director must be in the same spirit of the composer. Vejam, quando o compositor escreveu o livro, e o diretor tem de estar no mesmo espírito do compositor. If he don't, he gives the wrong beat, and then the whole thing's out. Se não o faz, ele dá o ritmo errado, e então a coisa toda está fora. That's what's the matter today. Esse é o problema hoje. We got too many directors not in the spirit of the composer. Temos demasiados diretores não no espírito do compositor. They said the denomination, well, we believe this. Eles dizem, a denominação, bem, nós cremos nisto. No matter what you say, the Bible is right. Não importa o que você diga, a Bíblia está certa. Beat it out according to the sheet music right here before. Dê-lhe o ritmo de acordo com a folha de música bem aqui diante dela. And the great symphony of God's great act is playing out just right. Então a grande sinfonia do grande ato de Deus está sendo bem executada. Then we see the hour and where we're standing. Então podemos ver a hora e onde nos encontramos. Now, notice, the trumpet is to call together the people, assemble themselves together for something. Agora observem, a trombeta é para chamar o povo à reunião, a congregar-se para algo. Sometimes it announced an important person, like in Joseph. Algumas vezes isto anunciava uma pessoa importante, como com José. The sound of the trumpet, and Joseph was appearing, which is a symbol of the great trumpet that we speak of and get to after a while in Isaiah. Eles soavam a trombeta, e José aparecia, a qual é um símbolo da grande trombeta, da qual falamos, e a qual chegaremos daqui a pouco em Isaías. That says when the great trumpet sounds, when that end sign will be lifted up there. Isso diz, quando a grande trombeta soar, quando aquela bandeira for levantada lá em cima, then there will come a time when the great trumpet will be sounded and all the nations will gather to Jerusalem. E então virá um tempo quando a grande trombeta será tocada e todas as nações se reunirão em Jerusalém. That's when the millennium starts, the great trumpet. Isso é quando o milênio começa, a grande trombeta. This calling of the feast of the trumpets, the approaching of something. Agora, este chamado da festa das trombetas, a aproximação de algo. Notice Revelations 8 and 7, if you want to write it down. Observem Apocalipse 8, 7, se vocês querem anotar. We notice the first trumpet, there scattered hail, blood, fire upon the earth. Notamos que a primeira trombeta espalhou saraiva, sangue, fogo sobre a terra. Just exactly with Exodus, when God was calling his people out of the Exodus. Exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando seu povo para fora do Êxodo. Now, the reason that these 7 trumpets does not apply to this church in this age is because it's to Israel only. Agora, a razão por que estas 7 trombetas não se aplicam a esta igreja e a esta era é porque isso é para Israel somente. It's a calling of the gathering of the people. Este é o chamado da reunião do povo. And now there's only one significance in here that I want you to get to in a few minutes. It's where you'll see why this doesn't apply to this age that we're living in, the 7 trumpets. E agora, há somente uma coisa importante aqui, a que eu quero que vocês cheguem em alguns minutos. É o ponto onde vocês verão por que isto não se aplica a esta era na qual estamos vivendo, as 7 trombetas. I know many people differ with that, but I know it's this. Eu sei que muitas pessoas discordam disso, mas eu sei que isto é assim. I don't not because I'm saying you're saying it because I didn't get it from myself. My thought is not my own. Eu sei disso. Não que eu esteja dizendo que vocês estão dizendo isto porque eu não o obtive de mim mesmo. Meu pensamento não é o meu próprio. Ever what it is, it told me if it's wrong, then it's wrong. Seja o que seja que me disse, se isto está errado, então está errado.
But I'm not telling it by my own, I'm telling it by what somebody else has said. Mas eu não estou dizendo isto por mim mesmo, eu estou dizendo pelo que alguém me disse. That somebody else is a God that spoke to us and done all these things that He has done and appeared. See? So I know it's right. Esse alguém é o Deus que nos falou e fez todas estas coisas que Ele tem feito e apareceu. Vejam, assim eu sei que está correto. The gathering of Israel is the trumpets. The trumpets is to gather Israel. As trombetas são a reunião de Israel. As trombetas são para reunir Israel. Notice, the very first trumpet sound, blood, fire, hail, and everything scattered the ground. Observem, a primeira trombeta soou, sangue, fogo, saraiva e tudo espalhado sobre a terra. See, what was He doing? Estão vendo o que estava ele fazendo? Bringing Israel out of spiritual Egypt. See? Back into His homeland. Trazendo Israel para fora do Egito espiritual. Vejam, de volta para sua terra natal. Now let me say this right here. That every trumpet that blowed under the sixth seal. Agora permitam-me dizer isto aqui mesmo, que toda trombeta que soou sob o sexto selo. We'll get to it in a few minutes where we caught the seal there. Chegaremos a isto em alguns minutos, onde apanhamos o selo ali. All the trumpets sounded under the sixth seal. Todas as trombetas soaram sob o sexto selo. Because the seventh seal there was silence. Porque o sétimo selo houve silêncio. No one knew that was the minute or hour that Christ would come as He revealed it to us. Ninguém sabia. Isso foi o minuto ou hora em que Cristo viria, como Ele nos revelou isto. But every trumpet sounded under the sixth seal, under the persecution of the Jews. Mas toda trombeta soou sob o sexto selo, sob a perseguição dos judeus. Notice, Revelations now 8 and begin with the 7th verse. Observem, Apocalipse agora 8 e começando com o versículo 7. All was the calling out of Israel, natural in Egypt. Tudo foi o chamado de Israel para fora, natural, no Egito. Now it's a calling out of Israel in the spiritual sense. Agora isto é o chamado de Israel para fora, no sentido espiritual. He was making them ready to come to the feast of the atonement. Ele os estava aprontando para virem à festa da expiação. Notice, the feast of the trumpets was first, which was Pentecost. Observem, a festa das trombetas era primeiro, a qual era o Pentecostes. The feast of the atonement followed it, 50 days later. A festa da expiação a seguir, 50 dias mais tarde. The feast of the atonement, read it here. A festa da expiação, leia isto aqui. We'll probably, if we have time, we'll refer to it and read to you out of the Bible here in Leviticus 12. Now, or Leviticus 23, rather, in Leviticus 16. Nós iremos, provavelmente, se tivermos tempo, nós nos referiremos a isto e o leremos para vocês na Bíblia, aqui em Levítico 12 agora, ou Levítico 23, melhor dizendo, e Levítico 16. We find that the first was the feast of the trumpets was the atonement, and after it followed Pentecost. Nós encontramos que primeiro era a festa das trombetas, era a expiação e depois disto seguia-se o Pentecostes. Now we find out the feast of the atonement followed the feast of the trumpets. Agora nós descobrimos a festa da expiação vinha após a festa das trombetas. Now notice, the trumpet sounded, and that was to gather them together. Agora observem, uma trombeta soava e isso era para reuni-los. Now the first trumpet blowed, there was hail, blood, fire sprayed upon the earth, just exactly like it was in Egypt. Agora, a primeira trombeta soou. Houve saraiva, sangue, fogo, borrifado sobre a terra, exatamente como foi no Egito. Making ready to call them to the day of the atonement. Preparando-se para chamá-los para o dia da expiação. See, they rejected the true atonement. Estão vendo? Eles rejeitaram a verdadeira expiação. And this years has been lengthened out through here, has been the year of Pentecost. See? E estes anos têm sido prolongados até agora, tem sido o ano de Pentecostes. Estão vendo? Now, the sounding for the Jews comes next. Agora, o soar para os judeus vem em seguida. This has been the calling out of the church.
Isto tem sido o chamado da igreja para fora. Watch real close. Observem atentamente. Now, which afterwards he took them to the land of promise, which he will do the same thing, in which in symbol he takes the church to the land of promise. Agora o qual, posteriormente, ele os levou para a terra da promessa, o que ele fará a mesma coisa no que, em símbolos, ele leva a igreja para a terra da promessa. Remember, every trumpet sounded under the sixth seal. Only then, when it sounded, Recordem, toda trombeta soou sob o sexto selo, somente então que isto soou. notice, now, exactly, the continuity of the scripture is exactly the same. Observem agora, exatamente, a continuidade da escritura exatamente a mesma. Under the seventh trumpet is to Israel the same as the seventh seal was to the church. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. We find under the seventh seal that when these souls that was under the altar there that received robes, Nós descobrimos sob o sétimo selo que quando estas almas que estavam sob o altar ali, que receberam vestes, they were given robes. Not that they earned them because they were in the dispensation when God was still dealing with grace with the Gentiles, not Jews. a eles foram dadas vestes, não que eles a tenham ganhado, porque eles estavam na dispensação quando Deus, com graça, ainda estava lidando com os gentios, não com os judeus. Israel is saved as a nation. Israel é salvo como nação. God deals with Israel as a nation. Deus lida com Israel como nação. Gentiles is a people for his name. Not a nation for his name. Israel. Os gentios são um povo para o seu nome, não uma nação para o seu nome. Israel. And when Hitler and them persecuted the Jews and did the things that they done under that, E quando Hitler e os demais perseguiram os judeus e fizeram as coisas que eles fizeram sob isso, look, Stalin, Hitler, and all those dictators raised up. olhem, eles, Stalin, Hitler e todos aqueles ditadores tinham se levantado. If we had the time which to rehearse it to some newcomers, but we went through it. Se nós tivéssemos tempo, o que para repassar isto para alguns dos recém-chegados, mas já o estudamos. Under that same age that there has been in Germany and all the other nations, Jews have scattered throughout all the land. Sob essa mesma era que houve na Alemanha e todas as outras nações, os judeus foram espalhados por toda a terra. But there has raised in the last 20 years a bitter persecution against the Jews. Mas levantou-se nos últimos 20 anos uma amarga perseguição contra os judeus.